dando continuidade, né, nossa ação, já temos aí presente o escritor, o menino Vitor Hugo, que é mais conhecido como menino, né, Vitor? E gosta de ser chamado como menino. O Vitor hoje vai trazer o estudo para a gente, no tema geral, né, que é Amigo, a que vieste, e no subtema A que viemos, meu propósito existencial e o próximo. O Vitor é de Carmo do Paranaíba, ele já está com a aberta aí, Vitor. Ele é filho de pais, mas só se despertou aos 15 anos. E hoje ele mora em Uberlândia, faz faculdade de letras na UFO, é um tarefeiro da Casa Espírita Esperança e Amor, tem as suas atuações, além da divulgação da doutrina de Jesus, em vários âmbitos, né, Vitor? E a gente tem te assistido em muitos lugares, mas também em alguns trabalhos assistenciais em Uberlândia. E hoje ele vai nos ajudar a entender um pouquinho mais do nosso propósito aí existencial. Vitor, a palavra é sua. Você tem 50 minutos de exposição, né, como a gente havia combinado. E então é de 9 até as 9h50. Depois a gente tem um momento de interação. Aí as pessoas podem perguntar, podem fazer algum comentário. E aí vocês vão anotando aí para vocês não esquecerem, né? Na hora que a gente abrir, vocês podem participar. Você quer que te dê um sinal, que te avise quando estiver faltando uns 10 minutos, ou você mesmo controla seu tempo? Uai, não, pode avisar, fica à vontade. Vocês veem que eu estou animado demais, vocês falam assim, para parar. Tá bom, já falou demais. O problema é a gente animar junto e querer ir junto. Pode. Deus te abençoa e agradecemos de antemão, viu? Fica à vontade. Vamos lá, né? Um ótimo dia, um bom domingo a todos, né? Muita gente talvez não esteja acostumada a acordar essas horas no domingo, então, uma ótima madrugada para vocês que são noturnos, que estão aí felizes, contentes para participar desse momento. Eu espero de todo o coração poder contribuir com muita alegria para as nossas reflexões aqui nessa manhã. Eu espero que o meu anjinho da guarda, os espíritos de luz, utilizem o meu coração para que eu consiga transbordar com muito amor essa mensagem de Deus que nos fortalece tanto a alma e nos tem ajudado tanto o coração. Hoje, como foi dito, a gente vai pensar um pouquinho sobre propósitos, né? O propósito existencial, o que seria isso? E eu gostaria aqui de fazer uma reflexão inicial, porque acho muito justo a gente pensar como que nasce um propósito, né? Como que, de certa maneira, os propósitos surgem. De onde eles vêm? Vêm do nada? É um momento assim de intuição. Nossa, meu Deus, é isso que eu tenho que fazer. Ou alguém chega e me fala, alguém que eu não conheço, que de repente chega e me fala assim, olha, é isso. Ou um convite que você recebe, como que os propósitos começam? Como que os propósitos começam? E a gente precisa aqui ficar atento a esse primeiro detalhe, para que a gente possa, assim, desenvolver a temática de uma forma muito legal. De uma forma muito legal. Nós, enquanto espíritos, nós somos, né, desde o princípio, nós somos portadores de uma força chamada amor. Nós somos portadores de uma força chamada amor. Ela é a base de todo o material de trabalho que a gente vai ter pelo resto da eternidade. O amor, singelo, legal, né? Ele é tipo matéria-prima para as mais altas realizações. Só que os espíritos vão nos ajudar a compreender amor. Porque normalmente quando a gente fala amor, cada um tem uma noção sobre o sentimento, né? Esse sentimento.
E aí a gente vai para diversas divagações. Amor, é aquilo que eu faço quando eu estou em relação íntima com alguém. Alguns podem definir. Amor é aquilo que eu expresso quando eu estou cuidando do meu filho. Ou amor é aquilo que, de certa maneira, pulsa na minha intimidade quando eu estou com alguém que eu gosto, com um amigo e tudo mais. A gente vai, né, trazer diversas definições para aquilo que representa o amor. Mas, em verdade, os espíritos nos dão uma visão mais ampla de amor. A começar por Emmanuel, quando ele vai considerar esse amor como a força do universo, mas, ao mesmo tempo, a força com que cada um de nós foi presenteado pelo Criador para trabalhar ao longo da trajetória da vida. É preciso estarmos atentos de que cada um de nós foi presenteado lindamente com essa força. E Fenelon vai nos trazer Fenelon e Lázaro vão nos trazer uma perspectiva legal de amor, porque eles vão nos dar uma noção de um amor que desenvolve-se, de um amor que se aprimora, de um amor que se elabora. A partir do quê? Lázaro vai dizer: no princípio, o homem não tem senão instintos. Mais avançado e corrompido tem sensações. Mais elevado e progredido tem sentimentos. E o ponto mais delicado do sentimento é o amor. É o amor. Essa perspectiva que Lázaro traz é muito interessante, porque o amor tem uma sede. Qual é a sede do amor? No instinto. O que são os instintos? São as reações como que automáticas que a gente tem diante da vida, por vezes inconscientes na nossa trajetória evolutiva. É preciso reconhecermos, por exemplo, esse instinto, ele nos faz a gente, em muitos momentos, a gente agir dessa ou daquela forma, a gente se proteger, a gente avançar, esse instinto borbulha dentro de nós determinando algumas coisas. Só que à medida que, né, o espírito vai progredindo, à medida que ele vai tomando posse da razão, ele vai desenvolvendo as sensações. Porque se os instintos são respostas automáticas, as sensações, elas são instintos refletidos em que a gente vai começando a pensar sobre aquilo que a gente está sentindo. Então, eu não só tenho um impulso, mas eu começo a perceber aquele impulso, começo a me dar conta daquele impulso, começo a entender aonde aquele impulso quer me levar. E aí a gente começa a chamar esses impulsos de desejos, porque eles vêm na nossa intimidade, a gente começa a refletir, são desejos a se expressarem na vida, dirigindo-nos para cá, para lá, para alguma coisa fazer. E é muito interessante essa ideia, porque a gente vai aprender com os espíritos que a gente tem umas chamadas leis morais. Leis morais, que são aquilo que regulam todo o universo, exterior e interior. As nossas almas todas são dirigidas por essas leis sacrossantas que Deus estabeleceu sobre tudo que existe, mas sobretudo dentro de nós. Dentro de nós. Essa força do amor que encontra-se em nós desenvolvendo-se a cada dia, ela é regulamentada pelas leis morais. Pelas leis morais, que vão determinar necessidades que a gente tem. Aonde, então, essa matéria-prima ela vai ser aprimorada e elaborada. Como assim? Que ideias complicadas? O rapaz está viajando demais. Aterriza na Terra, por favor. Dá uma diminuída nessas reflexões aí. Volta aqui para o nosso mundo. Pois é, vamos pensar mais sobre isso. Porque a partir do momento que a gente começa a considerar, por exemplo, que a natureza está regida por leis e que a gente precisa entender essas leis, a gente também vai ter que se dar conta que a nossa intimidade ela tem leis e a gente vai ter que ser
entendido, vai ter que procurar entender um pouquinho melhor o que acontece dentro de nós. Por que acontece? Por que determinadas coisas são assim? Porque não são de outro jeito. Quando a gente quer viver bem, viver legal, né? Um dos objetivos que a gente tem é entender as coisas. É entender as coisas. De onde surgem os nossos propósitos? Vêm ao avesso? Não. Eles começam aonde? Nos nossos desejos. E todo desejo tem sede aonde? Na energia do amor, na força do amor que Deus nos concedeu desde o princípio. Como assim? A partir dos desejos que a gente vai angariando, que a gente vai nutrindo, que a gente vai elaborando, surgem anseios. Por exemplo, vamos colocar que a gente vai trabalhar um tipo de propósito existencial aqui, mas existem diversas propostas, né? Que de certa forma a gente tem acesso. Então, o homem tem o desejo de ter. O homem tem o desejo de ter. Brota ali no ser esse desejo de possuir. Está na natureza, o homem se apropriar dos meios em que se coloca para, assim, ter as condições de sobreviver. Faz parte da natureza, né? Isso com todos os cuidados devidos. Foi nos dado esse impulso para a gente explorar, para a gente ter. A partir do momento que a gente tem um desejo, a gente, né, mais consciente, raciocinando, a gente começa a elaborar. A gente começa a elaborar esses desejos. A gente sente um prazer nesses desejos atendidos. A gente sente um prazer, por exemplo, em ter. Né? Isso está lá em O Livro dos Espíritos, ótimas questões para a gente pensar. Por exemplo, na lei de conservação. Então a gente sente um prazer em ter. E aquilo, né, fica marcado, aquela sensação dentro de nós é boa, a gente fica satisfeitinho, né? Meu Deus, tipo, você compra um iPhone 13 Pro Max, quem gosta aí, né? Talvez, não sei se é a realidade de todo mundo, e você compra e o negócio é bom. Eu não gosto de Apple, eu gosto de Samsung, mas para aqueles que gostam, eu solidarizo R$ 10.000, meu Deus, no telefone, é muito dinheiro. Mas aí você sente prazer, e aí você vai tendo vontade de comprar mais, porque daquele desejo de possuir, você foi elaborando, você foi gastando energia mental ali e vai se formando um anseio. Um anseio. Aí você não quer só o iPhone, você quer também o Apple Watch 7, né? Eu acho que é o 7 mesmo. E aí você vai, não, mas espera, tem o Mac, tem que ser tudo da Apple, porque o sistema é fechadinho, ficaria legal assim. Então a gente começa a cultivar determinados anseios que vão movimentando a nossa vida. A gente simplesmente era o desejo de ter, mas a gente começa a querer mais, porque o desejo vai se tornando um anseio. Um anseio. Então você começa a fazer suas continhas ali. Espera aí, se eu economizar minha mesada daqui, dali, eu acho que em tanto tempo dá para comprar, ou o cartão do meu pai de crédito pode servir para isso, para dar uma organizada ali nesses anseios que a gente começa a ter. E aí, quando a gente menos percebe, esses anseios que a gente começa a trabalhar na nossa vida começam a virar propósitos. Porque aí todo ano a pessoa quer trocar de telefone. Então vai surgir o iPhone 14 Pro Max, aí a pessoa vai lá, faz o quê? Vende o celularzinho antigo, reorganiza toda a vida, dá um jeitinho de sobrar aquele dinheirinho, por quê? Porque tem que chegar naquela meta de um desejo, nós temos uma elaboração de vida pensando em alguma necessidade. Necessidade. Tudo que partiu do nosso coração, do nosso sentimento, da nossa intimidade. Porque o nosso mundo interior, ele orienta todas as decisões que a gente vai tomar. E é a partir do que a gente sente, que a gente investe ou não investe. E como nós somos seres que estão carregados de desejos, de quereres, os nossos propósitos vão se moldando.
vão se moldando justamente a partir daquilo que a gente vai sentindo prazer. Pelo menos num determinado grau de evolução, o que nos guia é o prazer. Então, por exemplo, você começa a experimentar as energias sexuais através da masturbação, você sente prazer e aquilo te deixa legal, você fica satisfeito, você experimenta e conhece isso, e isso te gera um feedback positivo. Então, você passa a cultivar, né? Não só a ter atendido um desejo, mas você começa, de certa maneira, a pensar nisso, a refletir sobre isso, e aquele desejo começa a se tornar um anseio, porque aí, de certa maneira, você vai cultivando isso durante a sua semana, o seu dia, você vai explorando o seu corpo, você vai se experimentando e isso vai se tornando um anseio, aonde vai ocupando um certo espaço na sua vida, até você, né, começar a se dar conta não só de si mesmo, mas igualmente do outro, começar a observar melhor o outro, e tem partes do corpo do outro que te chamam a atenção, tem partes do corpo do outro que vão falando desse desejo que está se tornando anseio, de você experimentar cada vez mais prazer. Porque uma vez o desejo sendo atendido, a gente, na nossa consciência, a gente quer um novo, quer explorar. E sem perceber vai virando propósito. Então, a gente vai ver os meninos pecadores, enfim, que tornaram da vida um propósito de cada vez mais, né, ter na sua cadernetinha de anotação quantas meninas eu estou pegando por mês, né? Tem um funk aí que, meu Deus, a primeira vez que eu escutei, com respeito a todos que gostam, mas o rapaz falava que agora, né, ele tinha tentado uma namorada, não ia dar certo, agora seria 30 por mês. Aí eu pensei assim, meu Deus do céu, o trem é complicado. Porque um desejo, quando satisfeito, vai construindo esses anseios, e a partir desses anseios a gente vai movimentando a energia mental, nosso mundo interior vai se reorganizando para atender determinada demanda. Assim vão surgindo os nossos propósitos, por aquilo que vai palpitando no nosso coração. São necessidades que, de certa forma, existem na natureza, mas que pedem da nossa parte um certo cuidado. Por quê? Porque, como os nossos propósitos normalmente começam em desejos que a gente tem, como eu disse, desejos que a gente tem, eu tenho. Então, eu começo a organizar, a movimentar a minha vida em torno desse objetivo. Só que como eu movimento a minha vida, como eu faço as minhas escolhas, influencia também no próximo. Influencia também no próximo. Como eu quero viver, como eu me organizo, influencia e movimenta a vida também dos outros. Daí um cuidado essencial que a gente precisa ter em relação ao egoísmo. Porque na maioria das vezes as pessoas, para atenderem os próprios desejos, anseios e propósitos, têm que passar por cima dos outros, têm que muitas vezes sobrepor aos outros, e o próximo, que é essa ponte para a realização, acaba se tornando, né, um veículo, um objeto para a satisfação das necessidades que a gente acha ter. Muitas pessoas tornam como propósitos ter fama, likes, views, sei lá mais o que. Então, movimenta, gira a vida em torno. Eu preciso, de certa forma, angariar uns likezinhos. Então, o que eu irei fazer? Quem eu irei expor? E as pessoas, muitas vezes, para atenderem aquilo que desejam, vendem-se para esses propósitos, para atingir determinadas coisas. Nos foi dado a lei de sociedade para que nós convivamos.
É uma lei, não tem como a gente escapar. Até as pessoas que resolvem, no momento, ficar sozinhas, numas montanhas, meditando e tudo, né? Em uma próxima encarnação, elas voltam em meio à sociedade, né? São estágios de aprendizado e tudo mais. Mas a gente veio para viver em sociedade. E a gente precisa tomar cuidado, porque esse amor dentro de nós é uma força assim infinitamente poderosa, que faz pessoas moverem fundos e mundos para atingirem objetivos diversos. Tudo por causa do que estão sentindo, das suas motivações. Por isso que Emmanuel, eu recomendo Emmanuel, né? Muita gente não gosta, mas faz parte. Ele tem uma mensagem que chama Problemas do Amor. Problemas do Amor. E é uma mensagem muito importante. Por quê? Porque ele vai se atentar a um ponto central da vida. A gente, quando pensa em propósitos, né? A gente precisa se atentar a isso. Ele vai dizer assim, né? Ele vai dizer assim: o amor é a força divina do universo. É imprescindível, porém, muita vigilância para que não desviemos na justa aplicação. Então, o amor realmente é essa força poderosa. O que a gente precisa tomar cuidado com a justa aplicação? Porque dos desejos que a gente tem, formamos anseios, e dos anseios que nós vamos reunindo, nós formamos os nossos propósitos. A gente precisa tomar cuidado com a justa aplicação. Porque dependendo da direção, a gente pode construir ou destruir. A gente pode pacificar ou guiar. Tudo a depender de como a gente dirige e orienta os nossos próprios passos. Os nossos próprios passos. Aí ele coloca assim, ó. Quando o homem se devota de maneira absoluta aos cofres perecíveis, ao leleu, essa energia, ou seja, esse amor, essa matéria-prima no coração dele denomina-se avareza. Então, observemos aqui. A energia do amor foi utilizada com qual objetivo? Avareza. E o avarento, ele tem propósito, não tem? Qual que é o propósito? Ele quer cada vez mais reunir, juntar, 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 juntar. Mas o que está motivando? O que está dando base? O amor. Que tipo de amor? Um amor meio doente, um amor meio problemático. Por isso que a questão do propósito é tão complicada. Porque tem pessoas que estão dirigindo a vida na direção do náufrago, do naufrágio. Ixi, esqueci como que. Meu Deus do céu, péssimo. Estão dirigindo a vida na direção de um rochedo. Imagina um barquinho caminhando para trombar num rochedo. E às vezes não percebe, não se dão conta. Por quê? Porque essa energia é muito poderosa dentro de nós. E as pessoas se sentem preenchidas naquilo que estão buscando. Mas a gente precisa tomar cuidado. Por quê? Porque como a gente vai orientando o nosso barquinho da vida, a gente vai rumando. Seja o portinho seguro da paz, seja igualmente as rochinhas dos padecimentos e sofrimentos que às vezes a gente coloca, por causa da forma que a gente elaborou essa força dentro de nós. Os nossos propósitos nascem do nosso coração. Os bons e os não tão bons assim. Então, olha o que ele continua falando. Então, aqui a gente viu o avarento, ou seja, aquele que está movimentando o coração no sentido de reter, que tem como propósito os cofres perecíveis, ou seja, juntar, acumular matériazinha. Ele vai dar outro exemplo. Quando se atormenta de modo exclusivo pela defesa do que possui, julgando o centro da vida, no lugar em que se encontra, essa mesma força chamada amor converte-se nele em egoísmo. Então, tá vendo? Um movimento que a gente faz com esse amor dentro de nós vai nos levar a determinados propósitos de vida.
E a gente precisa começar a pensar para onde que a gente tem conduzido o barco da nossa vida íntima. Porque os propósitos existenciais, eles não são simplesmente ideias que a gente tem. Eles significam o movimento que a nossa alma está fazendo. É muito mais do que um simples pensamento. Ah, eu acordei hoje, estou decidido a construir a minha vida com base nisso. Não parte simplesmente de uma ideia. Tem coração envolvido. O nosso sentimento tá ali, ó, na base. O nosso coração tá na base. E porque o nosso coração tá na base, a nossa responsabilidade, ela é muito grande. Por quê? Porque a maioria dos acidentes emocionais partem dos propósitos mais complicados que a gente começa a ter. Porque a gente, às vezes, começa a colocar como propósito, por exemplo, a gente se sente bem quando a gente é amado. A gente se sente bem quando é amado. A gente experimentou alegria. Nossa, ser amado é tão bom. E aí a gente começa a pensar em meios de ser amado. Então a gente começa a se aproximar dos outros, não para que a gente se relacione com os outros, mas para a gente ser amado. Para a gente ser amado. Isso, a depender de carências emocionais, é um estrago. Por quê? Porque o carente tem propósito, né? Ele vai movimentando-se, vai movimentando-se, vai movimentando-se, para que aonde ele esteja ele possa receber um pouquinho. Mas qual que é o anseio dele? É oferecer alguma coisa? Não. Ele pode até oferecer, mas qual que é o objetivo, a meta que ele tem? Porque o propósito fala de metas. Ele quer receber, ele quer ser o alvo da atenção, ele quer, de certa maneira, ser o centro das atenções. Imaginemos na juventude, quantas vezes a gente não faz isso, né? E as inseguranças dentro de nós, elas vão surgindo, por quê? Porque quando esses propósitos não são baseados nos códigos maiores das leis divinas, a gente pode, ó, balançar interiormente. Por quê? O propósito só tem estabilidade quando está assentado sobre as leis da natureza. Como assim? Imagina, um químico que está lá no laboratório, o propósito dele de encontrar determinada resolução para determinado problema só vai dar certo se ele se atentar a todo um trabalho de ciência que já foi feito, correto? Porque ele não pode chegar, não, agora vai ser desse jeito. Não tem como. Ele não muda a química por causa que ele quer que seja desse jeito. Da mesma forma, os propósitos que a gente cultiva, eles só se mantêm de pé, eles só se mantêm de fé se eles estiverem baseados nos códigos, não da Terra, mas do universo como um todo. E por isso que a terceira parte do Livro dos Espíritos é tão boa. Por quê? Porque os Espíritos falando assim, olha, você quer ter propósito? Então vamos estudar. Vamos estudar, porque aí você pode construir com tranquilidade. Porque muita gente coloca como propósito viver sozinho. Dá certo? Não dá. Por quê? Pode dar por uma encarnação? Pode dar por uma encarnação. Mas dá para a existência, né? Pensemos que a existência não é simplesmente uma vida. A existência do espírito é o seu percurso evolutivo. É a sua história que ele vai construindo em cada momento e em cada passo. É preciso estarmos atentos. Por isso que o Livro dos Espíritos é tão importante, a terceira parte. Porque ali os espíritos estão falando das necessidades que a gente tem. Necessidade de possuir, necessidade de sonhar. Né? A lei de progresso é essa necessidade de sonhar que a gente tem, de pensar no melhor, de querer o melhor, de ir em busca do melhor. Faz parte da natureza, é algo muito comum, natural acontecer. A gente ir em busca de todas as coisas. Mas a gente precisa estar atento a essa métrica divina para que dê certo. Para que dê certo. E a gente invista um monte de energias com vistas a uma coisa que não só nos dê realização, mas igualmente
dê realização às pessoas que nos cercam. Por exemplo, a gente tem os vilões, né? A gente tem os vilões aí dos filminhos bacanas, né? Não sei qual que vocês gostam, se é da Marvel ou enfim, mas a gente tem um monte de vilões e heróis. Por que que os propósitos dos vilões nunca dão certo? Porque eles nunca estão pensando no outro. Eles estão pensando simplesmente no que querem. E por isso que não vai para frente. Por quê? Porque o bem sempre vence. Graças a Deus que os filmes até hoje manteram essa lógica. Porque se mudar, o trem vai ficar feio. Porque é a lógica do universo. O bem sempre vencer. Chega um momento desafiador, o negócio está quase destruindo, a casa está quase caindo por completo. Aí alguém tem um insight, alguém faz alguma coisa, bola um plano e as coisas fluem de novo. É assim no últimos Vingadores lá, tava para perder tudo assim. Nadou, morreu na praia. Tava quase acontecendo isso. Aí deu uma reviravolta que, assim, foi incrível. Foi incrível. Por quê? Porque depois de 2 horas de filme, a gente vê que as coisas encaminharam-se para o melhor. E os vilões tinham propósitos, né? A partir de alguma coisa, eles cultivaram um anseio. Desse anseio virou propósito. Eles movimentavam toda a vida em prol de alguma coisa. Em prol de alguma coisa. Mas olha o tanto que é danado. Porque quantas vidas, né, eles não vão ceifando com o que vão realizando. Quantas vidas eles não vão ceifando com o que eles vão realizando. No filme do Homem-Aranha, eu já não lembro muita coisa, mas, meu Deus, que filme também, né? A gente tem os universos paralelos, vem os Homem-Aranha de outro lugar, um trem de doido. Opa! Eu não sei se todo mundo assistiu, né? O filme ainda está fresquinho, nem todo mundo teve condição de ir nos cinemas, então é melhor não dar esse exemplo, porque o Vingadores todo mundo já assistiu. É, mas movimenta um monte de força e eles não pensam em ninguém. Eles não pensam em ninguém, por nada, Washington. É, eles não pensam em ninguém. Eles simplesmente fazem, articulam que preço que eles vão pagar. Que preço que eles vão pagar no fim de tudo. Muito mais do que, né? E aí pensemos, né, nessa questão. Muito mais do que eles realizaram exteriormente, os propósitos que a gente vai construindo que não são tão bons, eles nos destroem por dentro. Eles nos destroem por dentro. E depois o caminho de reconstrução, ele é danado. Ele é danado. É só a gente ver quando alguém suicida. É difícil, é complicado. O coraçãozinho tem que trabalhar muito para se reconstruir. É possível? Claro. Graças a Deus é possível. Como também todos os vilões poderiam se redimir. Essa é a nossa próxima vibração que a gente vai fazer para eles criarem histórias que os vilões se redimam, cair, vai mostrar realmente a realidade da vida. Porque não tem nenhum coração que se coloca contra o bem que não se transforme, que não se renove, que não se converta a objetivos superiores da caminhada. A gente tem um monte de áreas na nossa vida, um monte de áreas. Lei do trabalho, por exemplo, nos gera necessidade da gente pensar no nosso futuro profissional e a gente vai em busca e estuda um tantão de ano, sai do ensino médio, quem já saiu, e faz vestibular ou pensa tão somente em trabalhar, porque cada um tem uma vida.
Não é porque é de todo mundo seguiu para cá ou que é da maioria foi para lá que a nossa vai ser. Às vezes não vai ser a faculdade, o ambiente que a gente vai se devotar, porque as condições de vida na Terra são diferentes. A gente, a partir das necessidades, a gente vai se movimentando, porque tem pessoas que não podem, às vezes, dedicar-se à faculdade integral, porque tem que trabalhar dentro de casa, tem que fazer o seu corre aí na rua para ajudar em casa, tem que se desdobrar de diversas formas. A realidade não é igual para todo mundo. E a gente não pode basear a nossa vida conforme na dos outros, a gente precisa pensar na nossa realidade. Aquilo que a gente pode fazer. Aquilo que a gente pode fazer. O que a gente vai se empenhar, onde que a gente vai gastar as nossas forças. A gente só não pode se esquecer de que há leis que regulamentam tudo. E se a gente tiver nadando contra uma correnteza natural chamada lei divina, a gente pode não chegar no lugar onde a gente queria. Porque a gente não precisa atropelar as coisas. A gente não precisa atropelar as coisas para chegar onde a gente quer. Tem uma coisa chamada paciência. E Emmanuel nos diz uma coisa que é muito sábia. O tempo não respeita as construções que você não edificou. Então, aquilo que na maioria das vezes a gente tenta construir, aquilo que na maioria das vezes a gente tenta construir sem essa atenção, pode ruir. Pode ruir. E é onde a gente começa a lidar com grandes decepções. Isso acontece com toda a gente. É só a gente parar para pensar, né? Tem o Vendedor de Sonhos. Quem já assistiu? Quem já assistiu? Ó, o Vladimir, não é o Putin. Graças a... Amém. Deus abençoe ele, né? Vamos vibrar bastante, porque acima de fazer oposição, precisamos nos dar as mãos. A paz não é o propósito de um, deve ser o objetivo de todos. Enfim, desculpa pela brincadeira, foi péssimo, reconheço. Mas no filme Vendedor de Sonhos, depois assistam, porque pode gerar reflexões muito boas. Porque tem pessoas cultivando propósitos, né? E chegam nesses propósitos lá no final deles e não sacia essa necessidade do coração. Porque Deus não só, né, colocou necessidades, mas ele também regulamenta como a gente busca suprir cada uma delas. Nós fomos convidados para algo mais. Nós fomos convidados para algo mais. Então a gente vai trabalhar, ou a gente vai estudar para depois trabalhar, a gente vai constituir um lar ou não vai ter um lar. Isso são escolhas que a gente vai fazendo. Não porque alguém falou que a gente tem que a gente tem que ter, porque a nossa vida ela gira em torno dos propósitos. E esses propósitos, eles têm sede no nosso coração. O propósito não surge quando alguém põe algo sobre nós, mas quando alguém desabrocha esses recursos da nossa alma e que a gente decide aplicar energia, trabalho, esforço em alguma direção, para algum objetivo. É preciso que a gente se atente a algo a mais, porque a gente pode cumprir todas as áreas da vida sendo egoísta, e é a minha família, é o meu emprego, é os meus amigos, é a minha trajetória, ou a gente pode ter uma outra visão. E o que o mundo padece hoje gravemente é da questão do egoísmo. Por quê? Porque na maioria das vezes a gente gasta muita energia, mas só para a gente. É o meu filho, então eu ajudo ele. Ele vai fazer isso e aquilo, então ele vai chegar lá. Mas esse tipo de pensamento, infelizmente, ele tem construído uma sociedade muito fechada. É o meu filho, ele precisa, mas eu preciso também entender que tem muitas outras pessoas que precisam. O que eu posso fazer? O que eu posso ajudar?
Eu preciso de um trabalho. Tem alguém também precisando. O que eu posso fazer? Aonde eu posso ser útil? O que eu posso me desdobrar? Porque há mais alegria em dar do que receber. E a gente só compreende isso a partir do momento que a gente se atenta a uma coisa. Toda a elaboração que acontece dentro de nós é uma conquista eterna. Toda a elaboração definitiva, coloquemos aqui, porque tem determinadas formas que a gente trabalha, o que a gente sente no nosso coração, que não é da melhor forma. Então, tudo que a gente vai conquistando dentro de nós é um tesouro que a gente não perde, que caminha conosco em todos os lugares. Pensa nos heróis. O alto padrão de dignidade, de garra, de determinação que eles chegaram no final conquistando, ninguém tira deles. E o que as situações pedirem, o que as circunstâncias, de certa forma, solicitarem, de certa forma, é um tesouro abençoado que eles têm à disposição. Que eles têm à disposição, eles não perdem. Porque aquilo que a gente cria, não das bases do egoísmo, mas da verdadeira fraternidade, é um verdadeiro tesouro imperecível que ninguém nos rouba. Porque os laços de afeto, de carinho, de amor que a gente vai criando nesse percurso, o amor que a gente vai cultivando nesse processo, torna-se um verdadeiro poder de ação que a gente tem. Por isso, quando nós temos propósitos que visam tão somente o nosso bem-estar, eles são tão frágeis, porque bastará que a gente fique frágil para que eles se vejam frágeis. Mas quando a gente cultiva propósitos que nós abraçamos juntos com outros corações, nessa visão mais profunda da vida, a nossa força não parte simplesmente de nós, mas de todos aqueles que decidem somar conosco na construção desses objetivos superiores. Por isso a mensagem de Emmanuel, não te canses, é tão importante. Porque as dificuldades que a gente passa, a gente só consegue passar legitimamente não por causa que a gente tem força sozinho, mas por causa que legitimamente o amor que a gente vai conquistando com o auxílio dos outros é um trampolim perene que nos leva a descobrir o quanto de recursos a gente tem dentro de nós. Os Vingadores não vêm. Vitor, 10 minutinhos, viu? 10 minutinhos. A Sônia. Isso. Espera aí. Faltam 10 minutinhos. Estão me ouvindo? Sim, agora sim. Tá, faltam 10 minutinhos. Perfeito. Okay? Já estamos caminhando para o encerramento. Até agora você estava me ouvindo? Eu pensei assim, nossa, talvez eu estou falando aqui, estou na minha gesticulação profunda e ninguém me ouviu. Aí deu zebra. Ai, mas vamos lá. Último golinho d'água, né? Vamos respirar e continuemos. Mas é justamente pela união dos nossos esforços que a gente vai conquistando objetivos cada vez mais divinos. E é esse a grande questão. É a grande questão. Quando Allan Kardec vai começar a falar sobre o espírito, ele parte de um ponto sobre o homem, ele parte de um ponto muito importante. Qual o ponto que ele parte? O que é o homem? O que é o homem, né? Alguém pode falar, é um ser humano e tudo, constituído de um corpo, legal, é um pedaço de carne. Mas Allan Kardec vai trabalhar qual concepção? Qual concepção? Ele vai partir do entendimento de que o homem ele é uma tríade: espírito, perispírito e corpo.
Por que que essa definição de Kardec é tão importante e tem a ver com os propósitos existenciais? Porque o propósito não é para o corpo que vai morrer. O propósito é para o espírito que está se construindo. O propósito vai além da morte. Quando ele está verdadeiramente alicerçado no espírito que somos. Mas ele morre quando tão somente pensamos no corpo que temos. E esse tem sido talvez um dos temas base dos espíritos que encarnam e reencarnam. Porque a gente desce cheio de coisa boa para fazer. Chega aqui é um desastre. Por causa do quê? Porque como a matéria-prima que a gente vai ter para trabalhar os bons propósitos e os maus propósitos é a mesma, vai depender da direção e da justa aplicação, como Emmanuel disse, a gente tem se deixado orientar por filosofias e ideologias vãs que em si mesmo não nos ajudam na verdadeira realização de nós mesmos. Porque a diferença entre o gênio do mal e o gênio do bem é a direção do conhecimento. É a direção do conhecimento. Nós precisamos uns dos outros, superando preconceitos, barreiras, discriminações, fazendo com que não só a gente tenha a oportunidade de alcançar, de conquistar, de realizar, de fazer, mas a gente igualmente dê espaço para aqueles que nos cercam. E muitas vezes nós seremos provados e experimentados nesses propósitos que a gente abraça, porque é natural nós enfrentarmos ideias contraditórias, ideias opostas às nossas, que não nos apoiam naquilo que a gente quer. É natural. E egoísmo seria a gente querer que todo mundo pensasse como nós. Então a gente vai ter que conviver com muitas diferenças, aprendendo sobretudo a não deixar esse ideal, essa chama divina se apagar. Porque muitas coisas vão acontecer. Tem muita água para passar debaixo da ponte. E é justamente por causa dessa determinação que as coisas elas não perecem. E por isso, diante de tantos filmes que foram passando, tantos filmes que a gente vê, por exemplo, na história dos heróis, a gente vê que alguns faleceram, outros não conseguiram continuar, mas tiveram aqueles que foram adiante. E tiveram aqueles que tiveram que abrir mão de si mesmos para que esse ideal viesse à tona, para que esse propósito não morresse. O Homem de Ferro sabe disso. Porque há momentos que a gente tem que dar de nós mesmos. Mas uma vida só é real quando ela é justa. Uma vida só é real quando ela é justa. E uma vida só pode ser justa quando você não só pensa em si, mas igualmente pensa nos outros. O princípio da justiça divina, a base da justiça divina está legitimamente nisso. Em você não somente fazer o que quer, mas fazer para os outros o que gostaria que os outros te fizessem. E através dessa construção que a gente vai alicerçando novos paradigmas e novos propósitos diante da nossa sociedade. Alguém precisa utilizar desse recurso do sentimento do coração para ir além. Além tão somente do que o corpo pode nos solicitar. Além do que somente o corpo pode demandar. Verdadeiramente somos chamados como espíritos na Terra a prosseguir nesse grande trabalho que a gente vem há tanto tempo e que faz parte da nossa felicidade. Porque a nossa felicidade não é a nossa alegria sozinha, mas é a construção que nós alicerçamos na presença do amor junto com as pessoas. É a alegria que não termina. Imaginemos
A alegria é uma sensação, certo? É uma emoção. Ou seja, a gente vai sentir ela diante de determinadas circunstâncias. A gente vai sentir ela em determinadas circunstâncias. Tipo, alguém conta uma piada, você fica alegre. Você ganha um presente, você fica alegre. Mas se acontecer qualquer outra coisa que te desagrada, você perde a sua alegria. Porque ela é uma emoção, ela é fruto das experiências. Agora, quando a gente vai tendo mais experiências de bem, a alegria vai se fortalecendo. E o que era uma sensação vira um estado. Esse é o sentimento. Os nossos propósitos reais, eles estão alicerçados sobre os sentimentos. Eles estão alicerçados sobre os sentimentos. Porque não é simplesmente uma sensação, mas é algo que pulsa dentro de nós. Jesus, quando pergunta a Judas, amigo, a que viestes, está dando a maior lição de propósito que a gente pode imaginar. Por quê? Porque Jesus em nenhum momento abriu mão do seu propósito por causa de alguma situação. Judas traiu o Cristo. E até Jesus chama Judas de traidor é legal. Por quê? Nossa, mas está falando um trem que é ruim. Tá doido? Porque você só é traído pelos seus amigos. Os adversários te combatem. Os amigos podem te trair. Jesus fala de Judas como traidor, não condenando, mas falando do movimento que ele próprio fez. Olha, você é meu amigo, você está fazendo isso. Se Judas fosse um adversário desde o início, Jesus não teria nem chamado ele de traidor. Teria chamado ele de inimigo, de adversário. Mas traidor é o amigo que resolveu não seguir nos mesmos propósitos de amar que você. E nesse momento, chamá-lo de amigo, quando ele vem o perseguir, a entregá-lo, é dizendo assim, olha, eu estou firme nos meus propósitos, eu te amo, Judas, e eu confio naquilo que eu tenho buscado. Eu irei te compreender. Obrigado a vocês pela misericórdia e paciência de terem ouvido meu coração. Deus lhes pague. Olha que eu estou com os olhos aqui cheios d'água, viu? E a voz embargada. Jesus te abençoe, Vitor. Agradecemos muito esse momento seu. Mas a gente ainda tem 20 minutinhos que a Ângela vai mediar aí conosco, né? Para as perguntas e comentários. A gente fica até sem assunto, Vitor. Como Sônia falou, primeiro, eu percebo assim, isso que nos faz acreditar nos propósitos que grande parte das pessoas do planeta Terra tem em relação a seguir de acordo com as ondas, como você falou aí, né? Das leis divinas, de estarmos aqui num domingo, uma hora dessa, como você falou, uns com carinha de sono, você abriu, quando abriu aí sua imagem, arrumando o cabelinho, né, ajeitando, a gente Ainda faz está bagunçado, mas faz parte. Pois é, não, a gente faz a leitura, né, como pessoa ligada à sua área, né, que aí eu gosto mais de você ainda que a área de letras, e a minha também, então a gente costuma fazer essas leituras. Então, de saber que nós estamos, pelo menos hoje, agora, quando delineamos esse propósito de estar aqui, esses 3 dias, vencendo as dificuldades, vencendo a pandemia, com o coração triste por estarmos longe, né? Porque a gente sempre, o jovem gosta muito do beijo, do abraço, né? Do encosto, assim, a gente acompanha nessas várias conjetas. Então, nós queremos te agradecer por tudo, né? Que Jesus possa abençoar os seus propósitos para o bem. Não é isso? E aí, gente, vamos aí
puxar com torquês para ele não ir embora sem falar mais nada, não, gente. Pode puxar lá do fundo do baú aí, ó, essa juventude, porque se a juventude não perguntar, a velitude pergunta. Quem quer falar alguma coisa aí? Vladimir, eu fiquei vendo o Vladimir de vez em quando rindo, balançando assim a cabeça. Fala para nós alguma coisa, pergunta aí, Vladimir. Depois de chamar ele de Putin, entendeu? Ele ficou com vergonha, entendeu? Ele agora vestiu a camisa, entendeu? Vai ficar em silêncio para evitar a guerra. É basicamente isso. Eu gostaria, independente da idade, de propor uma reflexão aí para o Vitor completar para a gente. Foi muito legal, porque ontem o Gustavo ele falou numa parte para a gente que Deus não preocupa com o tempo, mas com a direção do propósito. E hoje você falou que o propósito vai depender da direção e da justa aplicação, trazendo lá a mensagem de Emmanuel. Nós temos aqui na Congeb jovens de 11 a nem vou falar quantos, né? Então, para esses jovens mais jovens, né? O que a gente poderia refletir nessa justa aplicação? Como observar se o meu propósito está tendo uma justa aplicação? Olha, pelo grau de alegria que a gente cria em torno de nós, a gente pode perceber se a vida nossa está valendo a pena. E aqui é muito mais do que muito mais do que risos, a gente é chamado a trazer sorrisos. Porque tem muitas pessoas que podem fazer você rir, mas nem todo mundo tem o dom de te fazer sorrir. Porque rir é a ação de 1 minuto, sorrir é aquela coisa boa que a gente continua em paz e contente consigo mesmo. Então, nessa juventude tão boa, né? A gente, que o pessoal gosta tanto de stand-up comedy, né? É preciso pensarmos em criar mais sorrisos. Criar mais sorrisos. E é uma das maneiras que a gente tem de validar como que está sendo a nossa caminhada. Será que perante os pais que a gente foi chamado, né, a conviver, será que a gente tem conseguido feito sorrir os irmãozinhos do coração que a gente ama tanto assim, que estão conosco dentro de casa? Eles são super legais e a gente voltaria todas as reencarnações se fosse possível, né? Quanto a gente tem conseguido acolhê-los. Porque a nossa trajetória ela é feita de experiências. E o mais difícil é fazer do cotidiano um propósito. O mais difícil na vida é fazer do cotidiano um propósito. Não é viver uma vida paralela. Porque os heróis, infelizmente, têm uma vida paralela, né? O Spider-Man, Spider-Man mesmo? Homem-Aranha. Hoje eu tô péssimo, né? Hoje eu tô péssimo. Ele tem uma vida paralela. E é uma das coisas que vai dar probleminha no filme, que o Washington ainda vai ver, né? Mas é uma das coisas que vai gerar um problema, essa tal da vida paralela. Por causa que o mais difícil é a gente apresentar os nossos poderes no cotidiano. Os nossos poderes no cotidiano, para gerarem benefícios a serviço de todos aonde a gente está, na sala que a gente tem, na sensibilidade com o aluno, né? A gente está tendo uma integração, mas mais ou menos, né? Na sala de aula, às vezes com muitas crianças com deficiência, e precisa de ter muita sensibilidade, porque às vezes é um colega que precisa de atenção e mais cuidado, e às vezes é difícil, porque a socialização, a inclusão, ela é muito desafiadora. E você ter a sensibilidade de acolher é mais do que necessário. Se você é jovem e faz isso, tenha a compaixão, o amor de estar oferecendo um pouquinho do seu coração para o outro, parabéns.
porque é desafiador, né? A educação é um campo que precisa muito. Você sabe mais um cadinho, ajuda aqueles que estão com dificuldade, troca os saberes. É no dia a dia, no cotidiano, que a gente é chamado a mostrar esses poderes que a gente tem. Porque senão, infelizmente, a gente vai ser acusado dessa vida paralela. E aí o negócio pode ser fatal, né? A gente em si mesmo não ser reconhecido pelo o trabalho que a gente está fazendo. Viu, Bel? Obrigada. Sim, obrigada. Mais alguém aí, gente? Elô, Silvana. Posso pedir? Pode, Sônia. Vitor, eu fiquei muito impactada com o final, no momento que você estava quase já encerrando, quando você trouxe a reflexão. Confesso, nunca tinha passado pela minha cabeça, e quando Jesus chama Judas, né, de traidor, e a gente às vezes pensa ser uma coisa ruim, e né, a gente não gosta de ser traído, a gente não gosta dessa condição, mas é porque reconhece nele um amigo. Porque o inimigo, ele conspirar o tempo todo contra você, né? E se a gente sabe que a pessoa não compartilha, né, dos mesmos ideais, a gente já se posiciona com uma certa reserva. Mas nessa posição de amigo, né, então eu queria que você refletisse mesmo, pensasse, trouxe mais para a gente com relação a isso e com relação ao não se canse, né? Porque estamos caminhando com amigos, né? Em um dado momento poderemos ser traídos, mas traídos no sentido de que ele pensou diferente. E como a gente persistir nessa amizade, como a gente persistir nos propósitos, né? E saber respeitar o outro, e saber caminhar com o outro. Olha, essa é uma questão muito importante. E uma das reflexões, né, que me surgiu ao coração um tempo atrás, é que o Evangelho ele tem 2 pontos centrais. Quais são esses pontos centrais? A irmandade e a amizade. Como assim? No Sermão do Monte, no início das pregações de Jesus, ele vai anunciar o quê? Ele vai anunciar Deus como Pai. E naquele momento, né, diante da multidão que ali se assomava, ele vai trazer a questão da irmandade. Todo mundo que está com ele ali é irmão, né? É um momento de irmãos, juntos nessa integração pura e verdadeira. O primeiro ponto de conexão com as pessoas, Jesus traz a questão da irmandade. Mas o Evangelho vai terminar com a amizade. Como assim? Porque apesar dele ter começado falando para uma multidão, os que vão ficar no final com ele, na Santa Ceia, por exemplo, ou depois na ressurreição, são os amigos. São os amigos. Irmãos são todos os seres que nos foram consagrados da parte de Deus, mas os amigos são aqueles que a gente decidiu amar. São aqueles que a gente decidiu amar. É, pois, uma prova sincera de amor. Por quê? Porque se o irmão, vamos dizer assim, eu sou irmão de alguém de uma outra galáxia, é verdade. É verdade. Eu sou irmão de alguém que eu nem conheço, que está em algum lugar aí nesse universo. Legal. Mas o amigo é o espírito que, diante das circunstâncias da vida, eu escolhi amar. Eu me dispus a amar. Eu me empenhei para amar. Então, a amizade ela tem algo essencial. Ela tem algo verdadeiro. Por isso que Jesus vai definir a relação com os discípulos de uma maneira tão verdadeira. Ele diz assim, já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas vos chamo amigos, porque tudo quanto eu aprendi de meu Pai vos tenho ensinado.
Porque ali ele estava definindo, olha, escolhi amar vocês. Ele escolheu estar conosco, ele escolheu cultivar o seu carinho para conosco. Então o evangelho começa na irmandade e tem o ponto mais alto na amizade. Tem o ponto mais alto na amizade. Porque a amizade é as pessoas que a gente escolhe. Ninguém nos obrigou, ninguém nos constrangeu. Você escolheu. Pelo menos os verdadeiros amigos são assim. Os verdadeiros amigos são assim. A gente escolheu amá-los. E, portanto, é preciso termos uma atenção. Por quê? Porque às vezes a gente começou a amar alguém porque a pessoa era igual a gente. Pensava como a gente, agia mais ou menos como a gente. Ter amigos assim é muito bom, porque eles nos compreendem legitimamente muita coisa. Mas pode ser que a vida os chame para cursos de aprendizado e a gente vai ficar. Eles vão ter que ir e a gente vai ficar. Não estou falando de movimentos externos, físicos. Às vezes a pessoa começa a pensar um pouquinho diferente, começa a trabalhar um outro ponto na vida e às vezes a gente começa a chamar de traidor quem na verdade começou a construir-se sob outras perspectivas. Mas não significa inimigo. É só alguém que está caminhando. Por isso que Jesus vai falar para Simão Pedro, né? Simão Pedro mostra, ele está conversando com Jesus e Jesus fala que vai morrer de um jeito muito difícil, né? E aí Simão Pedro olha para o João e pergunta assim, e ele? Como que ele vai desencarnar? Né? Aí Jesus fala para ele, se eu quero que ele fique até que eu volte, né? Que te importa a tu? Que te importa a ti? Segue-me tu. Ou seja, não preocupa, olha, ele tem um caminho, tem uma estrada, foca naquilo que você precisa fazer. Porque às vezes, né? E a gente percebe a fragilidade, às vezes, dos nossos corações quando um amigo precisa se distanciar, quando o amigo precisa se aproximar de uma outra pessoa. E às vezes a gente fica ferido, porque uma pessoa que antes a gente estava assim, acaba tendo que fazer outras movimentações, tendo que seguir outros caminhos, avançar sobre outras perspectivas. Mas é preciso estarmos atentos de que isso não significa motivos para deixar a amizade, porque o amigo é a pessoa que a gente escolheu amar. Ou seja, não existe nenhuma obrigatoriedade na relação. É uma relação que é cultivada pela própria espontaneidade. Espontaneidade que a gente vai construindo de falar, nossa, senti um pouquinho, eu senti um pouquinho de insegurança quando você partiu, ou quando você começou a fazer isso. Eu não desejo perder a sua amizade. Por favor, vamos tentar ajustar aqui para a gente não perder esse ponto, esse elo, porque às vezes acontece muitas coisas assim, né? Às vezes o outro falha e a gente não tem a maturidade de lidar com essas coisas. E às vezes a gente se afasta de pessoas que são muito importantes para a gente, porque a gente ficou machucado. Machucado é natural. No dizer de Guimarães Rosa, a vida é um completo rasgar-se e remendar-se. E as pessoas não vão cumprir as expectativas que a gente gostaria, nem mesmo as pessoas que a gente escolheu amar. A gente precisa pensar, será que eu escolhi amá-las? Será que eu escolhi amá-las porque elas fazem o que eu quero ou porque de fato eu estou disposto a servi-las com alegria? Porque às vezes a gente se faz amigo dos outros para que os outros nos beneficiem ou de certa maneira nos conceda alguma coisa que a gente quer, nas nossas carências, a gente vai formando amizades. Mas é preciso rever, porque nos propósitos superiores, a amizade é um laço perene, que mesmo os espíritos estando longe, sentem perto. Conseguem trabalhar junto, mesmo quando pensam diferente. Às vezes a gente faz determinadas coisas boas só por causa... Às vezes a gente faz determinadas coisas boas só por causa dos amigos que também estão indo fazer. E às vezes com determinadas amizades acaba desistindo, né? Às vezes afasta de alguém, aí para de ir em determinada atividade, para de fazer determinada coisa. Só que a gente não pode abandonar o barco e as coisas essenciais. É preciso aprender a prosseguir. Que te importa a ti? Segue-me tu. Avança, porque lá na frente reencontra.
avança, porque em algum momento a vida trabalha, né, para essa reaproximação. O que a gente não pode fazer é ser inimigo. Mas se alguém decide nos trair, né, a nossa confiança, a nossa sinceridade, aí já é uma questão da honra e dos objetivos dele. Mas a gente mantém aceso em nós. Sendo sincero, nossa, senti magoado, fiquei assim dolorido, veio um pouquinho de ódio, mas eu vou trabalhar no meu coração, porque eu me decidi a amá-lo. Eu não vou abrir mão desse objetivo de vida que eu tenho, que é de criar laços, e não de empunhar obstáculos para que alguém esteja próximo de mim. Legal, lembrou ontem a gente preenchendo, né, aquela ficha que a Silvana falou, né, Silvana? Eu estou aqui pensando, você acredita? Eu passei esse finalzinho dele aí, eu fiquei aqui muito obrigada, porque eu fiquei me colocando nessa posição em que você trouxe aí para a gente, sabe? Porque eu sei que a gente sofre a decepção. Eu até falei isso ontem, as nossas maiores decepções não vêm do inimigo, vêm do amigo, né? Porque você coloca ele numa posição que, né, num patamar que você escolheu para ele, né? Você gosta tanto que ele passa a ser aquela pessoa de exemplo também para você, mas quando ele falha, você se decepciona. E aí, quando você traz essa posição do amigo, que tem esse direito da falha, ou de mudar o seu pensamento e tal, aí que a gente pensa que pode ser, nossa, e eu fiquei chateada por causa disso, porque ele simplesmente me magoou e tal, e aí você não parou para pensar que ele está em outro patamar de pensamento que o seu, sabe? Isso aí é muito esclarecedor para nós, porque aí sim, né, Ângela? Realmente maravilhoso essa forma de pensar. E me fez assim, clareou bem. Muito, muito, muito. Então, quero agradecer muito a você, viu, Vitor? Mais alguém, gente? Já estamos, né, em cima do nosso horário. Mas às vezes alguém tem alguma coisa que queira perguntar, se não perguntar, vai até desencarnar de tristeza, né? Então, vamos aproveitar o momento aí. Mas, de qualquer forma, então, né, o Vitor, aquele agradecimento. Aquele agradecimento a esse menino, né, iluminado, mas que a gente percebe, né, que também a caminhada não é fácil, não tem sido fácil, né, não sei nada da vida dele, mas que a gente tem uma tendência a achar que quando a pessoa está falando bem, uma pessoa jovem, mas então isso tudo é fácil, para que ele, acreditamos nós, né, construa esses seus propósitos de vida, tem sido árduo, difícil, então pode contar sempre com a nossa vibração, com as nossas orações, né? E te pedir que você sempre nos aceite, porque já é a segunda vez que você está conosco este ano, né? 21 e 22 agora, falando para nós jovens, né? Olha que chique. Então, a gente quer te agradecer muito, muito, muito. Que ilumine a sua vida, que ilumine a sua carreira profissional, ilumine a sua mãezinha, seu pai, sua família toda, seu lar, seu filho que você tem agora, né? Eu já vi lá pelo Instagram o seu filho, que idade mesmo que ele tem, Vitor? Fala para nós. 54 anos. Pois é, gente. Quem não viu, vai lá, né? Naquele acreditar, né? Então, que Jesus possa te abençoar, guardar você sempre no coração dele, num cantinho muito especial, chamado trabalho. Vamos trabalhar. Obrigado. Falaram aí que você já é nosso amigo, viu, Vitor? Pois é, eu agradeço por essa consideração, porque vocês viram chamar de amigo alguém, meu Deus, é uma escolha assim, muito forte. É uma escolha muito forte. E eu fico muito feliz. São vocês também, almas amigas e irmãs do meu espírito. Foi uma manhã
ótima, encheu de alegria o meu coração e eu saio daqui renovado. A minha bateria vai acabar do computador, mas enfim, um beijo no coração de vocês e estamos à disposição. Um beijo.